Porque lá está, parece que é uma questão de vale tudo, principalmente com filhos, com bebés. Aquele bebê, qualquer um dos progenitores, seja homem, seja mulher, é igualmente responsável por aquilo que está a acontecer. As I spray away, I can't. Now the assembly begins. It's not just They are definitely giving organic modern vibe. One of my trees that I could easily fix. Alô, meu nome é Cristiana Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste nosso canal. Como viram pelo título deste vídeo, nós hoje vamos falar sobre algo que está na moda, que está trend pelo TikTok, pelo Instagram, por todas essas redes vizinhas e que está muito relacionado com aquilo que é, neste caso, o ambiente sobre o qual está a ser colocado, neste caso, a maioria dos vídeos é sempre com bebés. Esta moda chama-se de beige mom. Basicamente é como se nós em português estivéssemos a dizer que são mães de cor bege. Fica um pouco estranho em português, mas só para vocês entenderem. No fundo, o que estas mães fazem é fazer com que toda a decoração, os brinquedos, tudo o que esteja ao redor da criança, por exemplo, na casa, que seja tudo em tons bege, tons castanho. No fundo, são todas as cores que são mais para o tom pastel, tudo que são cores mais neutras, são essas as que são muito visualizadas nestes vídeos. E queria vos dizer que ao longo deste vídeo que nós vamos ter aqui, vão aparecer vídeos de pessoas que publicaram nas redes sociais e a maioria dos vídeos que vocês vão ver, se não todos, são sempre ou narrados por mulheres ou aparecem mulheres. Isto é apenas e só porque quem está mais dentro dessa moda são as mães. E, portanto, não tem nada a ver com o facto de eu querer apenas trazer para aqui vídeos de mulheres, não tem nada a ver com isso, é só mesmo porque o conteúdo que nós encontramos na internet é sempre divulgado pelas mães e acabam por aparecer muito mais elas com os bebés ou então são elas a narrarem o vídeo. Porque lá está, na minha opinião, aquilo que eu vou falando ao longo deste vídeo, aquilo que são as minhas opiniões relativamente ao impacto que isto pode ter na criança, qualquer pessoa que é responsável pelo aquele bebê, qualquer um dos progenitores, seja homem, seja mulher, é igualmente responsável por aquilo que está a acontecer. Na minha opinião, apesar de, por exemplo, não aparecer o outro membro do casal, não faz com que não tenha também responsabilidade. Portanto, é só mesmo por isso. E à medida que nós formos vendo esses vídeos, eu vou também partilhar convosco aquilo que são algumas das opiniões de psicólogos, pessoas da área da ciência, da psicologia, que naturalmente acabaram por dar uma opinião sobre esta moda. Vamos começar a ver alguns vídeos. Neste caso, vou usar aqui uma das redes vizinhas, e aquilo que vocês vão perceber é que muitos dos termos que são usados na pesquisa são sempre em inglês, porque lá está, isto acaba por estar sempre muito mais associado a uma terminologia inglesa do que, neste caso, ao português. Vamos então pesquisar pela terminologia de beige mom. Vamos começar aqui com o primeiro. Look at this. Perfect. Oh my God. Look at this. Perfect. Oh my God. Look at. Sobre este vídeo, claro que, e isto é algo que acontece muito e acaba por vezes ser usado como argumento por parte destas mães. Claro que nós, adultos, ao olharmos para aquele tipo de conteúdo, eventualmente para alguns de nós é prazeroso, portanto, nós sentimos de alguma forma agradados ao ver que está tudo organizado por cores, que está tudo num leque de cores muito similares, portanto, neste caso era tudo muito bege. Claro que isto para nós é de alguma forma agradável, não digo para toda a gente, mas para algumas pessoas esta organização e estes tons mais monocromáticos efetivamente trazem-nos de alguma forma algum prazer na visualização deste conteúdo. Mas, e é isso que nós vamos ver mais à frente, quando isto está relacionado depois com o ambiente do bebê, acaba por haver aqui algumas questões que se calhar tornam todo este ambiente não tão prazeroso de se ver. Vamos tentar encontrar um outro vídeo. It's me, a sad beige mom, and I'm back with part 2 of my Step 2 roller coaster makeover. I'm continuing my quest to turn the world of childhood wonder into a grayscale adventure. So strap in for another episode of the Chromatic Chronicles, where the only spectrum we're interested in is the soothing palette of beige. Armed with my trusty can of beige spray paint, today I'm giving a second coat and assembling this beige masterpiece.
As I spray away, I can't help but reflect on the tranquil transformation unfolding before me. The twists and turns of the roller coaster are now embracing a muted elegance. It's not just about neutralizing the colors, it's about crafting a vibe that says, easy does it. With each sweep of the spray can, I can feel a sense of accomplishment. The vibrant reds and blues are fading into the background, making way for a harmonious blend of beige bliss. Because after all, beige is best. Now the assembly begins. It's not just about paint, it's about bringing together elements of simplicity and peace. I fit the beige pieces together like a puzzle, creating a masterpiece that whispers life doesn't have to be loud. So fellow enthusiasts of the beige aesthetic, stay tuned for part 3 of my exciting journey to drain the rainbow. As I continue this adventure, I'm contemplating adding a Cricut sticker to the mix for that extra touch. Any ideas on what it should say? Drop your recommendations below and join me in part 3 as I unveil the transformed look to my sad beige baby. Eu estava agora a reparar, principalmente neste vídeo, que é uma coisa que acontece, que é a forma como às vezes está a ser narrado, pode de alguma forma levar-nos a pensar que isto é em tom de gozo, que não é realmente aquilo que elas defendem. Só que depois nós vamos ver, por exemplo, o quarto onde estava a ser instalado este brinquedo, todo ele estava com cores que lá está, defendem esta teoria da Beige Mom. O tapete, os móveis, as caixinhas brancas, tudo o que estava ali à volta era dentro destes tons. Então, pelo menos para mim, o que às vezes é difícil de perceber é, será que estas mães estão a fazer este conteúdo apenas pelas visualizações e não é este o ambiente para o qual estão a trabalhar com o seu bebê, ou elas estão a fazer só aquele tom irónico, mas na verdade é assim que se vive naquela casa. Isto acaba por ser aqui um bocadinho difícil de compreender. E uma das primeiras coisas que me assustou neste vídeo é o facto de estarem a usar spray, tinta de spray. Sendo que em momento algum é mencionado que aquela embalagem de spray ou aquele tipo de spray é adequado para, por exemplo, um brinquedo para crianças, e isso deixa-me preocupada. Porquê? Porque nós sabemos que as crianças, quando são pequeninas, tendem ou lá está, ou a tropeçar e a cair e depois podem bater com a boca, sei lá, nos brinquedos, ou porque tendem a morder os seus brinquedos. E se nós estamos a falar de uma tinta que não é apropriada, provavelmente então terá propriedades que serão mais tóxicas. E até que ponto é que estarmos a usar este tipo de tintas de spray em brinquedos para criança, não estamos de alguma forma a fazer com que elas acabem por ingerir esses elementos tóxicos da tinta. Porque lá está, supostamente os brinquedos são fabricados, ou quero acreditar que alguns deles são fabricados, de uma forma segura, em que a tinta não começa a descascar, não acontece este tipo de possibilidades que pode acontecer com a tinta spray. E neste vídeo foi uma das questões que desde logo me deixou a pensar nessa questão, até que ponto é que estas mães não pensam nessas possibilidades. Até porque eu vi um outro vídeo semelhante a este, que vamos ver, vou ver se consigo encontrar. Painting over these. Oh, honey, go ahead and call me crazy or a sad beige mom for what I'm about to do. Today, I'm giving the step 2, my first Christmas tree, a total makeover. I'm leaning into my inner Pinterest mom with the vision to neutralize the tree, and I can already hear you thinking that I'm gonna ruin my toddler's Christmas by painting over these colors. Let's be real, my toddler's favorite toys are brown cardboard boxes and clear plastic water bottles, so I really think that she's a new. Fazendo já aqui uma pausa, ela estava a dizer que um dos argumentos que ela estava a usar para ir pintar aquilo em tons bege era porque a filha ou o filho, isso eu não percebi, gostava de brincar com caixas de cartão e garrafas de plástico. A questão é que as crianças tendem a gostar desse tipo de objetos, não pela cor, mas pelos sons e pela textura que elas têm. E, por exemplo, as crianças com as garrafas de plástico, elas gostam de apertar, de mandar para o chão, porque lá está, emite um som, isso é um estímulo para a criança, e tudo o que são esses estímulos de, por exemplo, sonoros, a textura, tudo isso é agradável para a criança. Não tem a ver, neste caso, como ela estava a tentar argumentar, não tem a ver de todo com a cor. E realmente a verdade é que às vezes os objetos mais simples são aqueles que as crianças agarram primeiro. Taking a good long look at the tree, I headed over to Lowe's where I picked out all of our spray paint colors. I can list them all below if you guys would like. If you're crazy.
Lá está, por isso é que eu me lembrei deste vídeo, porque foi o primeiro que eu vi quando comecei a pesquisar sobre este tema. E aqui surge outra vez o tema que nós estávamos a falar há pouco, da tal questão das tintas de spray, que mais uma vez não é mencionado se é uma tinta segura para crianças ou não. Like me and end up doing this DIY, make sure to get the kind that specifically says that bonds to plastic. Once I decided which colors of spray paint to use on each part, it was go time. I originally wanted to paint the body of the tree a brown, but then I realized, you know what, I want my tree to look a little bit alive. So here I am painting an already green tree another shade of green. It gave it a very realistic Christmas tree look, which I love. The gold was way less gold than what I was thinking for the star, but I actually kind of dig the brass antique look. For the tree skirt, I used this satin color Rust-Oleum paint. When it was time to paint the ornaments, I just took some painter's tape and I covered the little ornament hooks with those. I wanted to keep those white. Here's a little pro tip that I learned, or basically a rookie mistake that I made. And honestly, I'm so silly I didn't do this in the first place, but you'll definitely want to hang up the ornaments in order to spray paint them, not leaving them laying on the cardboard, getting super goopy in the paint. After a few hours when the paint dried, I was able to go in with a coat on the back side of the trees, and all that was left to do is to let it sit and dry overnight. Thankfully, there was only a little bit of peeling on one of my trees that I could easily fix. Lá está. Está aqui a dizer agora que houve uma das partes da árvore que começou a descascar, portanto a libertar pedaços de tinta. E este objeto, este brinquedo, ainda nem sequer chegou às mãos da criança e já está com tinta a descascar. E mais uma vez acaba por ser muito preocupante a questão que nós falávamos há pouco. It was almost time for the moment of truth and to see how it all looked together. After putting on the star, part of me wants to go back in and add some type of glitter or shine on it, but let me know what you guys think. Here's how the DIY ornaments turned out, guys. Honestly, I love them. They are definitely giving organic, modern vibes. I might even go back in to add some little velvet ribbon bows along the hooks. I do need you guys' help. Should I paint the train or leave it as is? I couldn't decide, but here's how the tree turned out and what it looks like in our space. I absolutely love it. Para ser honesta, uma vez que estamos a falar de um brinquedo de criança, eu acho que ela era muito mais bonita antes de ser pintada do que como está agora. E atenção, eu adoro a decoração bege, eu própria gosto de ter esses tons na minha casa. Mas nós estamos a falar de um brinquedo de criança. Honestamente, eu acho que estava muito mais bonito da forma como estava anteriormente do que está agora. Para finalizar, por curiosidade, antes de passarmos às reflexões mais da área da psicologia, vamos fazer aqui uma pesquisa, porque para além de ser usado o Beige Mom, há muitas que usam o Sad Beige Mom. A questão é, mais uma vez, eu acho que isto está a ser usado novamente de uma forma irónica, mas acabam por, de facto, usar isto no seu cotidiano, ou seja, de serem estas mães que rodeiam as filhas ou os filhos destes tons neutros, mas vamos ver o que é que nós podemos eventualmente encontrar por aqui. Look at this. Perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. I have goosebumps. Look at this. And now I want to sit back and relax and enjoy my evening. When all of a sudden I hear this agitating, grating voice. And now I want to sit back and relax and enjoy my evening. When all of a sudden I hear this agitating, grating voice. Este último que estávamos agora a ver lá está, mais um dos exemplos que parece que é irónico, porque aquilo que ela escreve é que quando a família te oferece algo que não está dentro da estética do Beige Mom, e então ela mostra aqueles brinquedos mais coloridos. E isto acaba por ser aqui uma outra forma também de refletirmos sobre este assunto, que é, estas mães estão a dizer que todo este ambiente é esteticamente agradável, não é? E já falámos sobre isso no início deste vídeo. Só que a questão que também se coloca é, mas estas mães estão a fazer isto porque perceberam que isto dá visualizações, porque eventualmente, se calhar alguém com uma conta maior consegue fazer dinheiro com este tipo de conteúdos. Até que ponto é que estes conteúdos estão a ser criados apenas e só porque, de facto, traz este retorno. E esta é uma das questões que acontece muito na internet e que acaba por ser, de uma forma triste, porque existe muita criação de conteúdo sem se pensar nas consequências da criação desse conteúdo, porque lá está, parece que é uma questão de vale tudo, principalmente com filhos, com bebés.
lá está, se dá visualizações, vamos publicar, e é aqui que entra a tal questão, que são as preocupações, as consequências que podem advir deste ambiente que é super monocromático, que não tem qualquer tipo de vibração de cor. E começando com isto, alguns dos psicólogos, aquilo que referem é que se existe a comprovação de que as cores primárias são um elemento que estimula muito a mente humana, neste caso, por exemplo, o bebé está numa fase de crescimento em que ele é uma esponja autêntica, portanto, ele está na melhor fase de desenvolvimento da criatividade, do pensamento abstrato, portanto, este é o melhor momento para fomentarmos isso, mas se nós não estamos a rodear estas crianças com os estímulos que, neste caso, por exemplo, as cores primárias conseguem fornecer, então o que é que nós estamos a fazer em relação à criatividade, ao pensamento abstrato, à estimulação visual, por exemplo? Isto porque as cores primárias permitem também a estimulação da energia, portanto, da criança. E se nós estamos a privar a criança disso, então nós também estamos a impactar aquela que pode ser a sua energia. E depois lá está. Então, se nós estamos a tirar esses estímulos que são providenciados pelas cores primárias, até que ponto é que nós estamos a cortar aquele que pode ser o potencial desta criança? Claro que isto são questões que, por agora, apesar de nós sabermos que existe esta associação com as cores primárias, com as cores vibrantes, com cores que têm elevado contraste entre si, apesar de nós sabermos que elas trazem inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança, não existem ainda estudos científicos que nos digam que o facto de crescer num ambiente, por exemplo, bege, que isso vai diminuir, por exemplo, a criatividade. E não existe porquê? Porque isto é uma novidade. Portanto, esta questão de deixar as crianças envolvidas apenas neste meio, digamos assim, acaba por ser algo muito recente, ou pelo menos nesta escala que aparentemente está a existir. E daí que acaba por ser mais difícil haver estudos para algo que é tão recente, porque para isto tinha que haver um estudo, por exemplo, longitudinal, que estudasse o desenvolvimento da criança ao longo dos anos, e claro que aqui neste caso só ao fim de alguns anos é que nós saberíamos o verdadeiro impacto destas questões. Voltando ao que nós estávamos a falar de vale tudo na internet, depois também existem muitos conteúdos destes que acabam por estar muito focados numa questão mais comercial, que é as mães acabam por exemplo, mostrar brinquedos que têm estes tons mais pastel, estes tons bege, colocam o link na descrição e isso vai fazer com que elas tenham algum benefício com isso. Mais uma vez, aquilo que está a acontecer é que, eventualmente, aquele conteúdo está a ser criado numa vertente mais comercial, sem se pensar o que é que nós estamos a fazer com as nossas crianças. Já para não dizer que tudo que entra na moda acaba por depois ter valores muito diferentes do que se não estivesse na moda. Eu posso-vos dizer que fui verificar brinquedos que tinham mais ou menos o mesmo objetivo e o facto de ser um brinquedo que lá está, era por exemplo em madeira, que era bege, que era castanho, era 20, 30, 40 euros mais caro do que um outro que fazia exatamente a mesma coisa, ou até mais, e não tinha esse valor tão elevado. Portanto, depois aqui também entra estas questões que de alguma forma devem ser refletidas por futuras mães ou mães que estão agora a tentar seguir esta trend, que eventualmente pode não ser a escolha mais adequada para as suas carteiras. Existem até alguns psicólogos que foram um pouco mais longe, dizendo que todo este sacrifício de colocar a criança neste ambiente sem cores, privado de estimulação, dizem inclusive que é como se estivessem a provocar as suas crianças a tornarem-se superficiais. Aqui, pronto, já não sei se eu chegaria tão longe, mas o que é facto é que começa a ser muito preocupante por parte neste caso, dos profissionais de psicologia e de outros profissionais de saúde, todo o impacto que pode ser causado nestas crianças. E depois também há outra questão, que é, imaginem, pelo que eu vi, muitos destes brinquedos depois carecem em estimulação, por exemplo, ou auditiva, ou de textura. E, por exemplo, quando eu estava a fazer essa pesquisa para perceber a diferença dos valores, havia um artigo que era quase a mesma coisa, era um carrinho com várias atividades, e aquilo que acontecia era que, por exemplo, no carrinho que tinha as cores primárias, que tinha cores vivas, era possível perceber que, com aquele objeto, nós iríamos conseguir ajudar a criança a aprender as cores, a aprender os números, a aprender sons, texturas, motricidade fina. E isto são coisas que eu, por exemplo, nem sempre consegui ver nos brinquedos que tinham essa tal vibe só bege. Portanto, esta também é uma outra questão, que é,
Aquilo que acontece muitas vezes é que as crianças aprendem as cores, os números, os sons em casa. E depois, sim, na pré-escola também é reforçada essa aprendizagem. Mas uma criança que não esteja a ser rodeada constantemente, por exemplo, das cores primárias, então só vai aprender depois na escola até que ponto é que ela não vai estar com o seu desenvolvimento desigual perante crianças que tiveram a ser estimuladas, por exemplo, na aprendizagem das cores, dos números em casa. E depois, mais tarde, até que ponto é que nós estamos a travar aquele que é o processo criativo da criança, porque aquilo que nós sabemos também, e que está também confirmado pela ciência, é que estas cores vibrantes, estas cores com elevado contraste entre si, elas promovem a criatividade, promovem o desenvolvimento do pensamento lógico, do desenvolvimento cognitivo e por vezes também existe a aprendizagem das cores com a associação de objetos e isto também pode promover, lá está, o tal desenvolvimento da criança, algo que acaba por ser muito mais difícil nos outros brinquedos que são todos bege. E uma outra questão que é levantada pelos psicólogos é o facto de que as cores, elas são promotoras de algumas emoções, são promotoras também de um ambiente mais alegre, mais positivo e isto acaba por ser usado por algumas das mães que seguem a trend do Beige Mom, que para elas, o facto de elas estarem a colocar o bebê naquele ambiente bege, então estão a trazer tranquilidade e estão a fazer com que aquele seja um ambiente calmo e tranquilo para o bebê. A questão é que nós estamos a falar de um bebê que sim, também tem os momentos em que precisa de tranquilidade, precisa de ter os seus momentos de relaxamento, mas é um bebê que precisa de estimulação, está no seu processo de desenvolvimento máximo, portanto nós precisamos estimular aquela criança para que consiga atingir o seu potencial através dos diversos estímulos que nós conseguimos dar. E para finalizar, aquilo que também foi indicado por alguns dos psicólogos que falaram sobre este tema e que eu concordo, é que o facto de nós estarmos a reduzir, lá está, a presença das cores, estarmos a diminuir a diversidade de texturas, de objetos que a criança pode tocar, nós poderemos também estar a fazer com que a criança tenha uma diminuta experiência de diferentes texturas e isto pode impactar, como eu disse também há pouco, no seu desenvolvimento. E aqui a questão que os psicólogos colocam é que se nós estamos a fazer com que a criança não tenha acesso a diversas formas, a diversos objetos, até que ponto é que nós estamos depois a impactar que no futuro, quando ela for confrontada com a necessidade de adaptar a diferentes desafios, diferentes questões, até que ponto é que isto não pode ser prejudicial e fazer com que ela tenha depois uma limitada capacidade de agir perante esses desafios. E ainda, se não houve uma estimulação, por exemplo, com as cores e com as emoções, até que ponto é que depois nós também poderemos estar a impactar na sua capacidade de regulação emocional, quando confrontada com desafios emocionais. Portanto, isto são algumas questões que acabaram por ser levantadas pelos psicólogos, porque mais uma vez nós estamos a limitar aquele que poderia ser o acesso da criança a diferentes estímulos e isto, na minha opinião, também acaba por ser bastante preocupante. Claro que sim, é muito giro nós publicarmos algo e ter imensos likes, mas temos que pensar nas consequências antes de o fazermos. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, espero trazer mais vídeos deste género, reagindo aqui a trends ou coisas que estão na moda e tentarmos perceber a sua relação com a psicologia, com o desenvolvimento, por exemplo, e outras coisas mais. Muito obrigada por estarem aí desse lado e eu desejo o resto de um bom dia. Tchau!